Importante para nós. No Antigo Testamento houve um tempo que o povo de Deus ele era governado por alguns homens chamados juízes. Ainda não tinha um rei. O primeiro rei foi Saul, depois veio Davi, depois Salomão. Mas antes de ter os reis, eles tinham juízes. Muitos eram governados por juízes, profetas. E um deles se chamava Sansão. Foi considerado o homem mais forte da história, conforme diz o Antigo Testamento. Sansão tinha uma força extraordinária, tinha sido consagrado desde pequeno e era muito forte, vencia muitos inimigos. E um dos inimigos do povo judeu, do povo hebreu, melhor dizendo, eram os filisteus, que era um povo pagão. E não podendo conter Sansão, os filisteus resolveram, no dia que ele estava numa cidade em Gaza, resolveram trancar as portas da cidade com ferros, muitos ferros, para depois pegá-lo de manhã. E ele então, à noite, ele sai, enquanto os filisteus dormiam, ele vai com a sua força e arrebenta os portões, derruba tudo, inclusive os muros, e vai para o monte. Vence aquela prisão que os filisteus tinham imposto a ele. Hoje nós celebramos a festa de alguém que também é muito forte, que é Jesus. Quando os inimigos pensavam que o tinham prendido, destruído, vemos ele sair glorioso e triunfante para nunca mais morrer. É um fato histórico esse. Jesus ressuscitou. Há testemunhos claros disso. E há um túmulo vazio. E há também várias aparições dele, já ressuscitado, a algumas mulheres, aos discípulos, ao povo todo. Então há o fato da ressurreição, túmulo vazio e aparições dele ressuscitado. Mas na madrugada desse dia, algumas mulheres foram ao túmulo. Ele tinha morrido na sexta-feira, antes do pôr do sol. A partir dali não se podia fazer mais nada. Então o corpo foi ajeitado lá, como era possível, porque o sábado era um dia solene. José de Arimateia comprou uns panos, enrolou nos panos. Nicodemos foi lá, colocou alguns bálsamos, alguns aromas, e não puderam fazer todo aquele cuidado, que era sobretudo das mulheres com o corpo. Colocaram no sepulcro, e as mulheres na madrugada do domingo, elas vão cedinho, algumas mulheres, iam conversando entre si: quem é que vai nos retirar a pedra da entrada do sepulcro? Que confiança dessas mulheres foram para fazer aquilo que deveria ter sido feito antes da sepultura, do sepultamento. E quando chegam à entrada do sepulcro, veio a pedra removida e um anjo, um homem, sentado e perguntando: o que vocês procuram? Procuram Jesus, o Nazareno? Ele ressuscitou, não está aqui. Olhe onde depositaram. E mais uma vez as mulheres então saíram para avisar aos discípulos: ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vos precederá na Galiléia. E foram em vários momentos, pois outras mulheres foram, sempre lideradas por Maria Madalena. Foram algumas vezes, depois foi Pedro, depois foi João, e constataram o túmulo vazio. Aquele sepulcro, que tinha sido um sinal maior da derrota de Jesus, era ali um sepulcro glorioso. Um sepulcro vazio, mas um sepulcro glorioso. E ali se completa a profecia de Isaías, que dizia: eis que seu sepulcro será glorioso. O túmulo vazio era o sinal da glória
do Filho de Deus feito homem. E por que esse sepulcro é glorioso? Em primeiro lugar, é glorioso pela fé, glorioso também pela esperança, e glorioso também pela caridade, glorioso pelo amor. E é nesses três pontos que eu gostaria de refletir com vocês hoje. Por que o sepulcro de Cristo é glorioso pela fé? Durante a pregação de Jesus, Jesus tinha feito muitos milagres, curado muitos doentes, ressuscitado mortos. Vemos lá o milagre de transformar água em vinho, multiplicação dos pães, andar sobre as águas, expulsar demônios. Mas os seus inimigos procuravam sempre algum meio para desacreditar Jesus diante do povo, porque eles não queriam acreditar e não queriam que o povo acreditasse. Há realmente pessoas que não creem e não querem que os outros creiam também. E Jesus fala desses quando diz: não entram no céu e não querem que outros entrem também. Não querem viver uma vida em Deus e trabalham para que os outros não vivam. E era esse grupo que vai a Jesus e pede a Jesus um sinal que provasse a sua missão. E Jesus disse para eles que essa geração é adúltera e incrédula, e a esta geração não lhe será dado nenhum outro sinal a não ser o sinal do profeta Jonas. E assim como Jonas ficou no ventre do peixe durante 3 dias e 3 noites, o Filho do Homem também vai ficar no seio da terra e ao 3º dia vai ressuscitar. Então Jesus já anunciava que o maior sinal que seria dado para que eles acreditassem nele seria o sinal da sua ressurreição. Em outro momento, Jesus, quando vai ao templo e lá expulsa os vendilhões, Jesus diz: destruí esse templo que foi edificado por homens, e eu em 3 dias eu o reedificarei. E eles ficavam assim assustados. Como pode? Levaram mais 40 anos para construir o templo, e ele reconstrói, e em 3 dias ele reconstrói. Depois usaram isso como acusação contra ele lá entre os judeus e depois também diante de Pilatos. Mas São João disse que Jesus falava ali do templo do seu corpo. Então: destruí vós este templo, que é meu corpo, e eu o reconstruirei em 3 dias. Então mostra aí para eles que o maior sinal do seu poder estava exatamente na reconstrução do seu templo pela ressurreição. Ele ressuscita, glorioso, e aí prova que ele é Deus. Aos pés da cruz estavam ali os seus inimigos, que gritavam e diziam: se és o Filho de Deus, desce da cruz e nós acreditaremos em ti. Na verdade, eles estavam ali zombando de Jesus, e Jesus calou, deixou-se morrer, foi sepultado. O seu corpo, a divindade, porque em Deus, em Cristo há 2 naturezas, natureza divina e natureza humana. A divindade fica com o seu corpo e também com sua alma quando vai ao limbo consolar as almas dos justos que esperavam a redenção. Depois ele se une, a alma de novo se une a seu corpo pelo seu próprio poder, porque ali está Deus. E ali Cristo, ele prova de modo insofismável que ele é Deus. O maior milagre que Jesus faz é, pois, o milagre da sua própria ressurreição. Santo Ambrósio diz que havia ressurreições no Antigo Testamento. Somos lá testemunhos da ressurreição de Eliseu, que Eliseu faz, filho de uma viúva. Também Elias faz uma outra ressurreição. Mas as ressurreições são ressurreições imperfeitas, são feitas por outras pessoas, e ressurreição, e a pessoa morre de novo.
Mas a de Cristo não, é a ressurreição perfeita. Ele ressuscita pelo seu próprio poder para nunca mais morrer. E há no seu corpo, e é um corpo verdadeiro, há o seu corpo glorioso, um corpo claro e impassível, não sente mais dor, um corpo transformado em glória. E ele aparece dessa forma aos seus discípulos, primeiro a São Pedro, depois às mulheres, como nós vimos, acabamos de ouvir. Aparece a cerca de 500 pessoas, pelo menos, todas testemunhas da ressurreição. E interessante que um dos discípulos não acreditou, de modo assim muito claro, embora todos duvidassem, mas um foi muito duvidou assim de modo muito contundente, e foi Tomé. E foi bom para nós, porque Tomé disse: se eu não tocar, eu não acredito. E Jesus disse: então toca. E ele toca nas suas chagas e vê que ali tem um corpo mesmo, só que um corpo glorioso. Então ele prova de modo claro que ele tinha ressuscitado. Não foi uma ilusão dos apóstolos, como alguns modernamente querem dizer. Não foi um espírito evoluído, como outros dizem também. Mas ali há um corpo real, não um corpo aparente, um corpo real, transformado, glorificado pela própria ressurreição. E isto, é claro, que é a maior prova da nossa fé. São Paulo diz: se Cristo não tivesse ressuscitado dos mortos, vã seria a nossa fé. Mas ele ressuscitou. E os apóstolos foram testemunhas, as testemunhas primeiras da ressurreição e de Cristo ressuscitado. Morreram testemunhando isto. Quando foram presos para não falarem de Jesus e foram proibidos de falar, eles diziam: nós não podemos calar aquilo que nós ouvimos e vimos. Ele ressuscitou verdadeiramente. Vemos um deles chamado Saulo, que depois se chamou Paulo, que perseguia os cristãos exatamente porque falavam da ressurreição. Jesus aparece a ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo então entende que realmente Cristo tinha ressuscitado. E por causa da ressurreição de Cristo, foi o grande anúncio dos apóstolos, ele ressuscitou. Prova aí que é Deus, que o seu caminho é o caminho verdadeiro, que ele é o caminho que vem trazer uma nova vida para nós. Então quem quer seguir a Cristo, que segue a Cristo ressuscitado. A ressurreição de Cristo transforma os apóstolos em grandes testemunhas, pois a história da igreja está repleta de santos, de todos os matizes, de todas as classes sociais, santos que entregaram toda a sua vida para Deus, exatamente fundamentados na ressurreição de Cristo. Os missionários que vão por todas as partes anunciando o Evangelho são testemunhas da ressurreição de Cristo. Os mártires que derramaram seu sangue pela fé são testemunhas, e até hoje nós temos muitos mártires na igreja que testemunham a fé na ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o sepulcro glorioso de Jesus é glorioso pela fé. É a fé na divindade de nosso Senhor, a fé do Deus que se faz homem, que morre numa cruz para nos dar uma vida nova e para nos dar a vida eterna, para nos resgatar das ciladas do inimigo, nos resgatar do poder das trevas, nos resgatar do pecado, do demônio, da morte, e nos dar uma nova vida, nos dá o verdadeiro sentido da vida, porque a vida aqui na terra é passageira. Depois, na hora que você estiver deitado naquele leito de morte, você vai ver que tudo para ali, acaba ali, e começa a sua nova vida. E agora? Com Cristo ou sem Cristo? Então o fundamento da nossa fé está na ressurreição de Cristo. Os que ressuscitaram com Cristo na vida espiritual, no dia a dia, terão a vida eterna. Os que não, terão a morte eterna, como diz a Sagrada Escritura. Portanto, o sepulcro é glorioso pela fé, é o fundamento da nossa fé. Mas não é só o fundamento da fé, ele é glorioso também pela esperança. São Paulo disse: se Cristo ressuscitou, todos nós também ressuscitaremos,
Se nós formos observar a nossa vida, quantas dificuldades, quantos sofrimentos, quantos sacrifícios pelos quais nós temos que passar no dia a dia. E o que é que dá sentido à nossa vida? Se formos olhar os sofrimentos e as dificuldades, caímos no desespero. Mas nós temos um Deus que nos ama, que nos quer com Ele. Então a ressurreição de Cristo, ela alimenta essa nossa esperança, porque a morte de Cristo é o aniquilamento total de toda a humanidade no reconhecimento da grandeza de Deus. Mas Ele se aniquila, toma forma de servo e se aniquila, vai às últimas consequências, dando o seu sangue por nós. E Ele ressuscitando, Ele também nos dá uma nova vida, uma vida com a graça, para alcançarmos a vida eterna. São Paulo diz que Cristo é primícia dos que dormem. Se nós formos olhar a morte vence. Nós aqui vamos ao médico, vamos lá, tomamos medicação, fomos internados, vamos lá para os tubos, injeções e tantas coisas, e devemos fazer. A medicina tem evoluído, graças a Deus, muito, mas chega uma hora que a morte vence. Não tem jeito não vai ficar lá, a morte vai vencer. É uma vitória passageira, mas é uma vitória. A ressurreição é a derrota da morte. Mas Cristo, Ele passa pela morte para dar um novo sentido à morte, à nossa morte. E Ele ressuscitando, Ele nos dá a esperança da nossa ressurreição também. Teremos uma nova vida, que não é na terra, é uma vida eterna, transformados com Cristo. Por isso São Paulo diz, Ele é primícia dos que dormem, Ele é o primeiro que ressuscita, e nós ressuscitaremos com Ele também para a vida eterna. Isso nos dá uma grande esperança no dia a dia, nos sofrimentos, na doença, nos sacrifícios. Eu ressuscitarei. Houve um homem no Antigo Testamento chamado Jó, por exemplo, que era um homem muito rico, que perdeu tudo, ficou sem nada, perdeu seus bens, suas terras, seus filhos, ficou só, ele e a esposa. Por fim ele perdeu a saúde, ficou lá um trapo humano, o corpo coberto de lepra. E a esposa dizia para ele: você ainda louva a Deus? E ele diz: eu sei que meu Senhor vive, e Ele virá no último dia sobre a terra, e eu verei Deus. Depois Deus deu a graça, ele recuperou tudo, a saúde e os seus bens, 4 vezes mais. Mas mostra exatamente que esta fé na ressurreição deu para Jó forças para Jó continuar caminhando, apesar dos seus sofrimentos. Assim também na nossa vida, no dia a dia, a ressurreição de Cristo nos fortalece nessa esperança. Nós estamos aqui numa caminhada. Um dia isso vai passar. E aí? Então é nessa caminhada que, com Cristo ressuscitado, nós vamos nos animando no dia a dia, para que assim, quando chegar a nossa hora, estejamos prontos para entrarmos para a eternidade. Teremos um encontro glorioso com Cristo. E no último dia haverá a ressurreição da carne. Todos nós ressuscitaremos. Por enquanto a nossa ressurreição é espiritual, a ressurreição que nós fazemos no nosso batismo. Somos novas criaturas, e se caímos, pedimos perdão a Deus. Ele instituiu o sacramento da confissão, que nos dá a graça que perdemos pelo pecado, e vamos em frente. Mas no fim, todos nós ressuscitaremos, e os que ressuscitaram com Cristo estarão todos juntos. Imagine encontrar na outra vida, em corpo e alma, os nossos pais, nossos amigos que se foram, aquelas pessoas por quem nós choramos tantas vezes e choramos ainda de saudade. Todos nós nos encontraremos para a vida eterna. Agora, nem todos vão se salvar, é claro. Uns estarão
com o corpo glorioso para a vida eterna, outros não, porque a justiça divina vai agir e age. Quem escolhe mal vai ficar com o mal, porque tudo é fruto de escolhas, e quem quer escolher, escolhe, e sempre se escolhe. E quando você escolhe uma coisa, você tem que renunciar a outras. Eu não posso querer duas coisas muitas vezes antagônicas. Se eu escolho uma, deixo a outra. Não posso querer tudo, isso não é justo. Não posso querer o claro e o escuro ao mesmo tempo, eles se excluem. Não posso. Assim também não posso escolher vida e morte, elas se excluem. Não posso escolher Deus e o pecado, eles se excluem. Então, quando eu escolho, eu renuncio a outras coisas. E o que virá para nós, por causa da justiça e a justiça divina que se exige, sempre será fruto dessa escolha. Fique à vontade, faça o que quiser, só que você vai cumprir, vai viver depois de acordo com a escolha que você fez aqui. E quantas vezes já aqui nós escolhemos mal. Por isso a ressurreição de Cristo chama atenção para essa escolher a Cristo com a sua graça. Isso vai exigir de nós sacrifícios? Sim. Renúncias? Sim. Mas tudo tem renúncias, tudo. Até para fazer o mal se renuncia a outras coisas, coisas boas, por exemplo. Então o sepulcro de Cristo nos chama atenção para essa esperança da ressurreição, e essa esperança que vai sendo alimentada no dia a dia até a hora que nosso Senhor nos chamar. E temos que viver dessa esperança. E por fim, o sepulcro de Cristo, ele é glorioso pelo amor, pela caridade. Houve um tempo em que os cristãos iam em quantidade para a Terra Santa, até as crianças iam, sobretudo quando os muçulmanos dominaram a Terra Santa na Idade Média, fizeram as cruzadas para defender a Terra Santa e o próprio caminho para a Terra Santa. E até as crianças foram, coitadinhas, muitas vezes cheias de ingenuidade, mas o objetivo era guardar o sepulcro, o lugar onde o corpo de Cristo foi sepultado e onde ele ressuscitou. Hoje Cristo quer que nós amemos esse sepulcro de uma outra forma, de outra maneira, de nós termos esta presença dele ressuscitado no meio do mundo. Em meio ao ódio em que nós encontramos, nós expressarmos o amor. Contra o egoísmo que impera do mundo, nós expressarmos o altruísmo e o serviço. Temos a nossa vida com Jesus, apesar das dificuldades que nós encontrarmos no dia a dia. O mundo está cada vez mais sem Deus. As pessoas valorizam cada vez mais o ter do que o ser. Infelizmente, o Cristo vai sendo odiado de diversas formas. Vivemos hoje um grande processo de cristofobia no mundo, e nós temos que espalhar o amor que Cristo veio nos trazer, um amor que leva até a dor por causa do amor. Santa Teresa de Calcutá dizia que nós devemos amar até doer, sentir a dor do amor. E vamos viver esse amor na medida em que nós estivermos unidos a Jesus pela oração, pelos sacramentos, e assim nós espalharemos esse amor. Existe muito ódio no mundo, as pessoas estão se odiando muito, estão muito sem paciência umas com as outras, estão muito egoístas. Às vezes a gente vê dentro das próprias famílias tanto ódio, tanto interesse vil, tantas concessões ao erro. E nós somos testemunhas do amor de Cristo, e devemos viver esse amor, mesmo que tenhamos que sofrer por causa disso. Temos que viver esse amor de entrega, de doação, de renúncia,
esse amor que nos leva ao sacrifício. E nós seremos vitoriosos com Cristo. O próprio Jesus nos promete isso. Não desanimeis, eu venci o mundo. Mesmo que aparentemente o mundo tenha vitória sobre ele, ele é o vencedor. Por isso, nessa Páscoa, peçamos a Nosso Senhor que nos dê estas 3 virtudes que brotam ali do sepulcro: a fé, a esperança e a caridade, para que possamos colaborar e contribuir por um mundo melhor e nos preparar para a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.